Pois é. E os institutos de pesquisa já estão divulgando pesquisas para o segundo turno. O Poder Data, o IPEC e a Quest já divulgaram novos levantamentos. E o que esperar, Tiago? Esperamos que agora, eles tomem vergonha na cara e centralizem os votos ou as intenções de votos mais próximas da realidade. Porque frente ao que a gente falou, que o Vinícius trouxe aí de margem de erro de 18%, não dá para acreditar, né? E essa desculpa talvez de homem entrevistando homem ou mulher entrevistando homem, não sei muito qual é a teoria, né? Então quer dizer que a pessoa mentiu? Bom, se está dizendo que a pessoa mentiu porque se era um homem entrevistando uma mulher, ou se ela foi mais sincera porque foi mulher entrevistando mulher, então a gente tem que rever, parar agora mesmo de fazer a pesquisa, porque elas não vão mais retratar a realidade. Porque o censo de pesquisa é para retratar a realidade. Então se ela não está mais retratando a realidade, esquece. E já tem até trabalhos, como o Vinícius falou, no Congresso, para que elas ou que continue, mas pelo menos tenham alguma punição para isso, porque até o momento não vem agência de checagem trazer a realidade oposta, dizer que mentiu, que prejudicou, não vem ninguém. Tá todo mundo assim, dia 3 de outubro, como se nada tivesse acontecido. E agora, a pesquisa por telefone traz uma realidade mais próxima, né? Como a gente acredita que é uma nova eleição, então a pesquisa Poder Data traz 52 para o Lula e 48 para o Bolsonaro, 4% de diferença entre um e outro. O IPEC, mais uma vez, jogando os números lá em cima, favorecendo a esquerda com 51 para o Lula e 43 para o Bolsonaro, diferença já de 8%. Lembrando que o IPEC trouxe diferença de 18 no primeiro turno, quando ela foi 5,6. E a Quest traz agora nessa pesquisa divulgada hoje, às 14h, estamos gravando aqui numa quinta-feira, 48 para o Luiz Inácio Lula da Silva e 41 para o presidente Jair Bolsonaro, que busca a reeleição, 7% também de diferença. Então, como a gente está falando ali, o eleitor tem que ficar atento ao resultado das pesquisas, e ele tem que cada vez mais votar naquilo que ele entende como seja o melhor para governar o país. Não pelos números que os institutos estão trazendo, né? Até porque a realidade que eles trouxeram no primeiro turno foi totalmente diferente. Vejam os números que eu trouxe, colocando o candidato ao Senado em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, pior ainda, o terceiro candidato colocando como vitorioso, enquanto ele ficou em terceiro nas urnas. E o que estava em terceiro foi o primeiro, inadmissível, né? As outras pesquisas aqui de Santa Catarina, todas elas trouxeram o candidato Moisés em segundo, liderando inclusive em algumas, dizendo que ele iria ao segundo turno, enquanto ele foi derrotado. Foi um dia péssimo para ele, dia 2 de outubro, porque ele não conseguiu nem ir ao segundo turno. Foi totalmente ao contrário. O candidato do PT, Décio Lima, ficou em segundo lugar, frente ao Jorginho Melo à frente, e os dois é que vão disputar o segundo turno aqui em Santa Catarina. Então, um cenário totalmente diferente do que os institutos de pesquisas pontuaram. Então, o eleitor agora, nesse momento que é uma nova eleição, como a gente está dizendo, fica atento a essas análises dos institutos, porque até o momento a explicação que eles deram, para mim, pelo menos, não me convenceu. Vinícius, e essas pesquisas, o que esperar agora para o segundo turno? Então, Marcelo, a pesquisa divulgada pelo IPEC, o antigo IBOP, divulgado também pela TV Globo, fez a demonstração também de qual é esse perfil do eleitor. Neste caso, fizeram a divisão também por idade e fizeram também por questão de cor, a questão de religião. E nesses casos, de acordo com a pesquisa do IPEC, Bolsonaro venceria só na faixa etária entre 25 a 34 anos de idade, a maioria seria 49% para o Bolsonaro, 46% para o Lula, e ganharia também nas pessoas que são mais voltadas para a religião evangélica, as pessoas que são católicas e as pessoas que não têm religião não votariam no Bolsonaro, em maioria, né? A maioria votaria no Lula. Em relação às cidades, mais de 50 mil habitantes, mais de 500 mil habitantes, todos esses apareciam
o Lula na frente. Questão de salário, todos os salários abaixo de 5 salários mínimos, que é a grande maioria da população brasileira, aparecia o Lula na frente também, Bolsonaro aparecendo só para quem seria acima de 5 salários mínimos, né? Então, essa pesquisa também foi entrevistada 2.000 pessoas em 190 municípios, um pouco mais de 190 municípios. É o número que a gente trouxe aqui do mesmo instituto com 18% de diferença. É um número que a gente apresenta para quem está nos assistindo, mas a gente não dá garantia de certeza que esse número é real, porque o próprio instituto não deu a garantia que esse 2% de margem de erro é real. Então, o que a gente está apresentando aqui é o que eles apresentaram, mostrando sempre o Lula na frente com 52%, o Bolsonaro entra ali 42%, perdendo ali mais um pouco para votos nulos e brancos. Então, o Lula sempre com 52%. Como eu te falei, ainda temos a margem de erro. Mesmo assim, se tivesse a margem de erro, segundo esse instituto de pesquisa, o Lula ganharia com 49% dos votos, né? Mas aí vai a questão de votos válidos e aí ele ganharia mesmo assim. Então, o que a gente apresenta para vocês são esses números. Até o dia 30, muita coisa pode acontecer, esses números podem aumentar, a diferença do Lula pode ficar maior do que 50%, o Bolsonaro também pode chegar mais próximo desse número, mas o que a gente não consegue garantir, assim como os institutos, é que essa margem de erro está 100% correta. E lembrando que, segundo os institutos, em 2018, quem ganharia o segundo turno seria o Fernando Haddad, não seria o Jair Bolsonaro, né? Na história do Brasil, sempre quem ganhou o primeiro turno, ganhou o segundo turno, né? Então, agora o Lula ganhou o primeiro, né? Naturalmente, a diferença, 7 milhões, quase 8 milhões de votos, 8 milhões, enfim. Mas, na eleição passada, o Bolsonaro ganhou o primeiro turno, mas eles traziam um cenário de segundo turno totalmente ao contrário também. E erraram feio mais uma vez agora.